Olá, um excelente dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, e começando mais um programa Saber Viver, falando sobre qualidade de vida, sobre melhoras para o nosso dia a dia, sobre várias propostas que possam agregar no nosso cotidiano para que a gente possa aí melhorar um pouquinho a cada amanhecer, a cada anoitecer, para que a nossa estrutura como ser humano possa ser cada vez mais positiva. Essa é a nossa missão, sem dúvida, essa é a maneira da gente encontrar o nosso caminho, da gente encontrar, digamos assim, o nosso eu, que a gente consiga fazer isso um pouquinho a cada dia, de uma maneira diferente, que a gente possa, sim, às vezes mudar de opinião, por que não? Porque, afinal de contas, somente as pessoas inteligentes fazem isso, não é verdade? Se a gente fica turrão a vida inteira pensando da mesma maneira, podemos estar certos em determinados pontos de vista, porém, em outros podemos estar equivocados. Então, que a gente tenha aí essa consciência de modificar a nossa mente a cada dia, que a gente possa melhorar um pouquinho as nossas imperfeições a cada oportunidade que nos é dada. E, às vezes, essas oportunidades vêm justamente nas adversidades, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise. Hoje a gente vive aí no nosso país um momento de crise que não tem como a gente ignorar, não é verdade? Eu acho que todos os locais têm essa temática aí, vira e mexe, falam sobre crise, as pessoas realmente estão preocupadas com essa crise econômica do nosso país, mas a gente precisa realmente mudar esse foco. Vamos fazer aí uma limonada com esse limão, né? Não vamos deixar ele azedo. Então, que a gente tenha essa consciência e essa maneira de enxergar a vida por um outro ângulo. Se a gente sempre olhar o lado negativo, as coisas que estão acontecendo de maneira errada à nossa volta, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem que sair do foco e olhar as coisas de um ângulo diferente. Hoje a gente vai falar aqui de superação. E a superação é exatamente isso, é você sair do foco e olhar as coisas de uma maneira com um novo olhar, como se você não fizesse parte daquela situação, ou daquela adversidade, ou daquele problema. Quando a gente se coloca como vítima, a gente não consegue fazer isso. Então, na verdade, as pessoas que conseguem superar situações de vida, situações de saúde, às vezes as pessoas têm problemas de saúde que atrapalham no dia a dia, atrapalham na convivência familiar, ou atrapalham até mesmo no trabalho, atrapalham na vida social de uma maneira geral, mas essas pessoas se empenham, se colocam como guerreiras e conseguem transpor e ir muito mais além através da determinação, do foco, da força de vontade. E isso tudo faz parte do nosso tema de hoje, que é a superação. Hoje eu converso aqui com a jornalista Rosane Botelho, que tem uma história de superação para contar para a gente, relacionada ao jornalismo, relacionada à história de vida dela, relacionada à família, amigos, a tudo isso, que eu tenho certeza que você que está em casa, que conhece um pouquinho da Rô, sabe do que eu estou falando, e hoje ela vai contar um pouquinho essa história para a gente. Vai aqui sentar no nosso sofá, como disse a Drica Madeira um dia, vai sentar como se estivesse na sala da nossa casa e vai conversar aqui com a gente. Recebo também a Solimar dos Santos, que faz um projeto muito bacana, idealizadora de um projeto lá no Duarte da Silveira, que também tem uma história de superação, uma não, né, só algumas, né, algumas histórias. E hoje é um dia para a gente estimular você que está em casa, que de repente está aí desmotivado, de repente você está desempregado, ou de repente você está precisando realmente de ouvir algo que te impulsione e fale, peraí, eu estou passando uma situação parecida, então eu posso sair dessa. Hoje esse programa é feito especialmente para você. A gente vai agora para um rápido comercial, não sai daí não, voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6.
Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo, aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable. E hoje o nosso tema é a superação. Esse tema aí que eu acredito que faça parte da nossa vida constantemente, porque a gente sempre está tentando aí superar algo, a gente está sempre passando por algum momento em que a gente precisa ser mais forte, ser mais valente, ser mais empreendedor. Então a gente precisa realmente colocar essa força dentro de nós. E conhecendo histórias de superação, a gente acaba tendo mais estímulo. Isso é muito bacana, a gente trocar experiências. Você que está em casa sentadinho aí assistindo, agora você vai ouvir um pouquinho e vai conhecer um pouco da história da jornalista Rosane Botelho, que é repórter do Jornal Panorama, e de vez em quando ela joga nas 11 também. Nelson e Luciane falam, não, Rô, vai lá, quebra o galho, apresenta pra gente. Então ela de vez em quando também representa o telejornal como âncora, e isso é muito bacana. Isso mostra que realmente ela está vestindo aí a camisa da equipe. A gente vai conversar um pouquinho no quadro Minha Vida sobre a superação, sobre a Rosane fora das câmeras, sobre tudo isso, porque ela tem aí uma questão de saúde que ela vai falar pra gente e ela vai explicar um pouquinho como isso tudo mexeu com a vida dela, o lado positivo e o lado negativo. Não é isso, Rô? Bom dia. Bom dia, Carol. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Nossa, seja sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Você que começou aqui há pouco tempo. Então, sucesso para você. Que o programa seja maravilhoso. Obrigada. Rô, como é um pouquinho dessa história? Na verdade, como começou a Rosane jornalista? De onde nasceu essa vontade de fazer jornalismo? É muito engraçado isso, porque a Rosane, antes de ser jornalista, a Rosane foi atleta, a Rosane foi atriz e, por fim, virou jornalista. Como minha mãe diz, nada deu certo, então virou jornalista. Mas, na verdade, não foi. Acabou sendo que tudo juntou para mim, para eu chegar no ponto que eu cheguei hoje. Eu fui atleta durante muito tempo, jogava vôlei, basquete, estudei na época glorioso Werneck, que hoje em dia já nem existe mais. Joguei pela seleção de Petrópolis e tudo. Então, quando eu me formei, assim, no 2º grau, eu era muito nova. Eu me formei com 16 anos. Então, a gente, o que a gente vai fazer? Vestibular, tem que fazer o vestibular. Vou fazer vestibular para quê? Então, fui para aquilo que era mais próximo de mim. Aí, fiz a faculdade de Educação Física, fiz o vestibular, passei. No dia da inscrição, eu decidi que não era o que eu queria, que eu era muito nova, que eu precisava estudar mais, envelhecer mais. Aí começaram, eu sempre fui grande, né? 1,84 m. Eu me sinto baixinha perto da Rô, gente. 1,84 m, é mulher pra caramba, que eu tô sentada, gente, para não assustar vocês em casa. Mas, assim, começaram. Não, que você... Nossa, você leva jeito e tal, não sei o quê. Por que você não vai ser modelo? Ah, poxa, você é alto, você é bonito e tal, não sei o quê, simpática e tal, não sei o quê. Aí fui entrar para o curso de modelo, acabei começando a fazer teatro, fui morar no Rio para fazer teatro, só que eu tive um problema de saúde que eu acho que já era um prenúncio do que eu vinha a ter, né, depois de um tempo de diagnóstico. Acabei tendo que voltar para Petrópolis. E nisso que eu voltei totalmente depressiva, porque eu tinha uma realidade lá, tinha uma vida, tinha tudo. E foi muito engraçado que eu acabei parando no jornalismo por culpa do meu psicólogo, psiquiatra, que era o Dr. Sérgio, que infelizmente já não está mais entre nós, está num
patamar bem mais acima, que ele virava para mim e falava assim, nossa, Rosane, você escreve tão bem, você fala tão bem. Poxa, começou no início do ano a faculdade de jornalismo aqui, por que você não tenta? Vai que, de repente, ali você se encontra. E acabou que eu fui, logo no meu primeiro período, no final do meu primeiro período, eu fui chamada para trabalhar na Adonai. Na época também o Gilberto Halbres, que é pai do Daniel, do Jean, que trabalham aqui com a gente, me conheceu, me viu e falou, poxa, a gente está com um jornal, na época o jornal ainda era semanal, né? Era muito engraçado isso. Poxa, não quer trabalhar com a gente? Aí fui trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei ver o que era câmera, o que era microfone, o que era você sentar, você escrever sobre algo, escrever sobre alguém, aquilo foi para mim, foi se tornando extremamente mágico, mágico, mágico. Eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. O pessoal brinca que jornalismo é uma cachaça, né? É uma cachaça. Eu falo que todo jornalista, automaticamente, ele é viciado. É ele é verdade. viciado em escrever, ele é apaixonado em notícia. Igual, às vezes, eu acordo de manhã, eu vejo meu WhatsApp piscando, eu vou, na hora, eu vou, gente, alguém aconteceu alguma coisa em algum lugar. Então, assim, é automático, não tem isso. Então, assim, eu fui me apaixonando, me encantando e é o que eu gosto, é o que eu amo, que eu faço com prazer, que eu faço com carinho. Assim, faço mesmo, igual às vezes eu vou fazer alguma matéria, a pessoa às vezes fala alguma coisa que é difícil, eu fico assim, caramba, eu não entendi isso. Mas peraí, vamos pensar, como que eu vou fazer isso passar de uma forma que o meu telespectador entenda? Então, assim, tem toda essa preocupação. Então, eu faço com muito carinho, com muito gosto, e fico muito feliz quando às vezes a gente passa na rua, caramba, eu vi aquela sua notícia, aquela sua matéria falando sobre câncer e tal, poxa, achei super legal, porque eu tenho conhecido. Então, isso para mim é assim, é o maior salário, é o melhor salário que alguém poderia ter, que é esse reconhecimento, esse carinho, que é exatamente o carinho com o qual eu trabalho. Então, para mim, é a minha vida, não adianta. É muito gostoso trabalhar assim, ter esse retorno, né, do público. É muito. E eu, assim, como você falou, né, de jogar nas 11, eu sempre fui tão apaixonada que eu sempre aceitei os desafios. Então, assim, no meu tempo mesmo de faculdade, as pessoas viravam e falavam assim, caramba, tem um programa de rádio, quer fazer? Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer um programa de esporte, vamos embora. E, assim, nessa eu me permiti fazer de tudo um pouco, experimentar de tudo, e contribuiu para que eu chegasse hoje e conseguir fazer meu trabalho. E é aquilo, mantendo carinho e o amor sempre, sempre. Com certeza, acho que essa paixão pelo trabalho da gente é que mantém a coisa, né? Porque hoje em dia as coisas não estão fáceis, então a gente tem que ter muito amor pelo que a gente faz, né? Eu fui criada, meu avô sempre falava assim pra gente, você quer o segredo da riqueza? A gente falava, claro, né? Eu vou arrumar uma profissão, né? Tanto que, assim, meus primos, quando eu falei que eu ia ser jornalista, a família quase pirou, que um é médico, o outro é engenheiro, o outro... Aí ele falava assim para mim, acha uma coisa que você goste de fazer, que você olhe, que você tenha carinho pelo aquilo que você faz, e ali vai estar a riqueza do teu trabalho. Então, assim, é o que eu vejo hoje. Não tenho posses, não tenho coisa, mas é o que eu tenho. A sabedoria que eu tive foi para isso, foi o dom que Deus me deu. Então, está canalizado para isso, eu conseguindo fazer isso, eu já me torno uma pessoa rica. Com certeza, acho que a gente sempre fala aqui no programa, Rô, e a Rô fica na correria, então ela não tem oportunidade de assistir o nosso programa, porque ela está sempre esse horário fazendo matéria. Hoje que eu puxei ela pelo pé, entendeu? Foi uma coisa muito combinada com antecedência para dar certo. Fora as ausências, né? Hoje não dá. Hoje não dá, hoje eu estou enrolada, hoje eu tenho uma entrevista 9 horas, na hora do seu programa. Olha que beleza. Então, hoje foi o dia, hoje era para ser. Como diz o Michel, hoje é hoje. Hoje é hoje, Mas é interessante isso, a gente ter esse carinho, esse amor, isso é muito importante, isso é fundamental para o que a gente faz. Mas a Rô, ela passou por uma trajetória que os amigos, os familiares, as pessoas que estavam mais próximas tiveram a oportunidade de passar junto com ela, e outras não, porque a gente sabe que nesse momento que a gente separa o joio do trigo, né, Rô? Né? E assim, eu tive, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes as pessoas me veem sempre rindo, brincando, pensam, ai meu Deus, a vida dá uma alegria. Não é, eu tenho minhas batalhas e é graças a elas que eu sou o que eu sou hoje. Então, assim, quando foi em 2010, né, em janeiro de 2010, eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla. E, assim, minha vida meio que foi um ano. Fui lá no fundo do poço, mas, digamos assim, eu cheguei no fundo do poço, que era o lugar que eu devia ter chegado. Que foi onde eu consegui impulso, que as pessoas falam, você tem que chegar no fundo do poço porque é onde você consegue impulso para você subir. E meio que foi o que aconteceu mesmo comigo. Porque eu tive o diagnóstico, uma doença nova. Qualquer pessoa que estiver em casa, tiver algum dia de bobeira na internet, entra no Google e digita esclerose múltipla. Você vai lendo aquilo, você pira. Resumindo assim um pouquinho, o que é a esclerose múltipla? É uma doença neurológica que atinge, né, os próprios anticorpos do organismo, elas atingem a barra de mielina, que envolve, né, o neurônio no cérebro,
e essas lesões elas não se recuperam, então elas vão deixando o neurônio exposto. Então, assim, tem gente que, dependendo da parte do cérebro que atinge, a pessoa tem problema de mobilidade, às vezes tem problema na fala, tem, às vezes, problema até respiratório. E o meu, o que aconteceu? No início, eu tinha muita perda de movimento. A princípio, eu tive perda de massa muscular, que até ontem, até conversando contigo, a gente estava falando sobre isso. Eu tenho 1,84 m. Na época, assim, antes de eu ter meu diagnóstico, eu tinha entre 70 e 73 quilos. De repente, fui para 56. E, assim, perdendo massa mesmo. Então, foi, assim, um ano muito complicado. Aí, o que aconteceu? Juntou, né, atingiu tanto a minha parte motora quanto a parte visual, que hoje, quando eu tenho surto da esclerose, eu tenho perda de visão. E eu pensei, por alguns minutos, eu pensei assim, gente, como que eu vou seguir minha vida sem poder andar, sem poder caminhar? Ainda mais uma pessoa que eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de fazer as coisas, igual o meu câmera brinca muito comigo, ele falou, nunca vi uma pessoa gostar tanto de fazer matéria no topo do morro, que eu adoro. Quanto mais escada, eu falo assim, gente, tem quantos? 200 degraus? Não vamos, essa matéria é boa. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Como? E Deus, assim, colocou um anjo meio que no meu caminho, né? Eu falo que é meu anjo da guarda, que é um amigo que me acompanhou quando eu era atleta também, e me indicaram ele é fisioterapeuta, ele é professor de educação física, e me indicaram ele. Falou assim, nossa, tem um rapaz ótimo, então vai lá. Quando eu cheguei, que eu vi que era ele, minha primeira vontade, porque assim, na época ele era o galã, né, da escola, era o galã da equipe, né, todo mundo era apaixonado. Quando eu olhei, eu falei, caramba, dá tempo de eu sair correndo. Depois, quando eu olhei bem, eu falei, não, quer saber? Vamos que vamos. Quando eu expliquei meu problema para ele, eu falei, poxa, Anderson, estou com diagnóstico de esclerose, estou há 1 ano já batalhando. Na época eu não consegui medicamento logo de cara, o medicamento é muito caro. Eu consegui o medicamento pelo SUS, assim, eu tive meu diagnóstico em janeiro, eu só fui receber a primeira dose do medicamento em outubro. E, nesse período, acontece uma coisa que eles falam que são surtos. Gente, quando eu falo que eu estou em surto, não é surto psicótico, eu não estou surtada querendo matar ninguém, é o surto da esclerose. E, para brecar esses surtos, a gente faz um tratamento chamado pulsoterapia, que é muito agressivo. Ele é todo à base de cortisona, tratamento através de bomba infusora, você fica 3 horas ligado ali na máquina. Então, as reações são muito ruins, é vômito, é diarreia, não te dá vontade de comer, te dá aquele mal-estar, você fica mais abatido. E eu não conseguia me recuperar da pulsoterapia. Aí expliquei para ele e tal, aí por isso que eu falo, é um anjo mesmo. Aí calhou da sogra dele ser neurologista também, então acabou contando com o apoio dele. Ele falou, não, eu vou fazer uma agenda de treinamento para você. A gente vai começar a trabalhar, coordenação motora. Para você ter uma ideia, eu cheguei na academia, eu não conseguia beber água. Eu botava a garrafa na boca, minha garrafa ia no olho. Então, assim, ele falou assim, não, vamos fazer todo um trabalho de coordenação e tudo. Eu comecei do zero, foi igual criança aprendendo a andar. E a gente vai fazendo, e depois, com o tempo, a gente vai vendo, dependendo de você, do que você quiser para você, se você sentir que está rendendo, vamos trabalhar mesmo, parte de musculação, ganhar massa e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, até ontem o seu Efraim falou a questão da utopia no Jornal Panorama, e fiquei pensando, falei, gente, isso é uma utopia. Foi a primeira primeira frase que veio na minha cabeça. Falei, nunca que isso vai acontecer. E comecei a treinar. Então, assim, ele me acompanhou desde o início. Eu tive um surto dentro da academia. Ele, poxa, me socorreu. Ele falou, Rosane, eu estou contigo. Eu falei, eu estou contigo e estou. Porque a gente sabe, quando passa momentos ruins, a gente vê quem realmente ama a gente, quem são os amigos de verdade, o que sua família representa na sua vida. Porque até então eu não tinha consciência que tantos amigos que eu tinha não eram amigos, e muitas pessoas que eu não imaginavam que apareceriam na minha vida, que se tornariam amigas, seriam tão especiais hoje para o meu crescimento, não só como pessoa, não só para a minha melhora de saúde mesmo, mas, assim, pessoas que te incentivam. Então, assim, eu estava sem amigos, estava sem emprego na época, eu não conseguia mais trabalhar. Porque você não conseguia manter uma constância, né? Não, porque você tinha os momentos do surto e... Igual assim, a gente às vezes tem uma enxaqueca, você vai sentindo aquela pontadinha de cabeça desde cedo você vira e fala assim, caramba, isso vai me dar uma enxaqueca. O surto da esclerose, não. Muitas vezes eu fui dormir bem e acordei mal. Às vezes está andando na rua, de repente te dá um mal-estar, você sentar, quando você vê, caramba, perdi o movimento das pernas. Então, assim, era muito de surpresa. Então, você não tinha
como calcular Porque você nada. nessa época ainda não tinha um controle, não tinha um tratamento constante pra falar a ainda. verdade, Né? eu não sabia o que era, não tinha ideia do que era. Porque quando as pessoas viram para você falar assim, nossa, eu descobri um câncer na família, você vai parar para pensar em algum local ali perto do teu ciclo de amizade, de familiar mesmo, você vai encontrar alguém que tenha câncer. E eu não encontrava ninguém que tivesse esclerose, que virasse para mim e falasse assim, caramba, relaxa, não, assim é o começo, vai melhorar. Eu não tive, tanto que, poxa, eu sempre tive um astral para cima e tal, eu tentei me matar 3 vezes. Entendeu? A última vez que eu tentei me matar foi, inclusive, num dia de aniversário meu, que aquele dia eu falei, não, eu tenho que parar com isso, que eu tomei overdose de remédios, e quando eu acordei, estavam assim comigo 2 enfermeiros que sempre me acompanhavam na pulsoterapia, um orando no meu pé, e o outro, assim, desesperado do meu lado. Quando eu acordei, ele falou, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Ele falou assim, eu preciso encontrar um significado para o meu trabalho é ajudar as pessoas. E a partir do momento que eu estou tentando te ajudar e eu não estou conseguindo, ele falou assim, isso está me frustrando tanto porque eu gosto de você. Naquele dia eu falei, o quê? Eu não posso fazer isso comigo. Falei, vamos parar. Peraí, qual o problema? O problema a gente já sabe, então vamos buscar a solução. Vamos tentar viver, vamos lutar, vamos... Aquilo me deu um gás que eu falei, não, é o que eu quero na minha vida. E quando eu tive esse gás, foi que foi aparecendo o Anderson para me treinar. Graças a Deus, as pessoas falam muito mal do SUS. Realmente, a gente tem muito problema, não só em SUS, como plano particular. Eu faço tratamento lá embaixo no Hospital da Lagoa do Rio, que é pelo SUS. Nossa, a minha médica ela fala comigo por e-mail. Eu ligo para ela, tá certo que é um centro especializado em esclerose e tal. Ela sabe exatamente quem eu sou e tudo. Então, assim, Deus foi me cercando das pessoas certas. E Porque a pessoas sua sintonia mudou também. Mudou. Eu parei e falei, não, eu preciso lutar, peraí. Eu tenho uma família, eu tenho uma vida, eu tenho uma profissão, eu estou impedida de trabalhar agora, não, mas é o que eu gosto de fazer, eu vou lutar. E apareceu o Anderson veio com essa proposta de treinamento e tudo. Aí é muito engraçado que você fala a questão da superação. A minha superação foi uma esteira. A minha superação foi uma esteira na academia, porque eu conseguia fazer todos os exercícios e chegava na esteira eu passava mal. Começava a nublar tudo, dava vertigem, dava tontura, não tinha coordenação. Algumas vezes eu caí da esteira. Eu falei, não, gente, eu tenho que vencer isso. E eu venci, com incentivo, com treinamento, com força de vontade, todo dia batendo, aí por fim eu já consegui subir na esteira, já comecei a dar uma corridinha e tal. E hoje eu estou aí fazendo minhas corridas noturnas, ganhando minha medalha. Por isso que eu falo, eu postei no Facebook, eu falo, é a minha vitória. Porque eu me venci. Eu venci primeiro a mim, eu não venci nenhum obstáculo. E eu acho que o ser humano, ele tem isso. As pessoas olham um problema, caramba, eu tenho que passar por esse problema. Não, você não tem que passar por esse problema, você tem que passar por cima de você. Porque você é o primeiro a se boicotar. Você vira e fala assim, eu não vou conseguir, então para que eu vou tentar? Isso aí. E foi o que eu fiz, eu tentei me vencer. E a partir do momento que eu me venci, minha vida começou a caminhar. Aí é aquela coisa, né? Tem um efeito dominó que vai te jogando para baixo. De repente, quando uma coisa começa a dar certo, vem aquele efeito dominó que vai te jogando tudo para cima. Voltei a trabalhar, voltei a treinar, malho pesado. Você olha minha rotina de treino, hoje eu faço boxe, faço crossfit, pego peso mesmo. Então, assim, eu me venci e eu falei, não quero isso para minha vida, não quero mais ser aquela Rosane triste, não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, coitada daquela menina e tal, ela está costurando. Não sou coitada. Entendeu? Às vezes eu fico, tem aquele dia que tem dia que você está com a sintonia mais baixa. Mas eu tento o tempo todo estar cuidando, igual aqui no ambiente de trabalho, igual eu falo. Eu tento sempre deixar todo mundo na mesma sintonia, manter um vínculo de amizade, manter um carinho de respeito, um nível de respeito de amizade, para que tudo faça bem. Então, assim, para o meu trabalho se tornar precioso para mim, para que eu não tenha... E uma coisa prazerosa, né? Porque, para mim, hoje, eu tenho como... É uma alegria. Para mim, a alegria maior do mundo é poder estar trabalhando. É poder chegar, ter o movimento das minhas pernas. Recuperei, graças a Deus, eu não tive mais problemas motores, não tive mais nada. Recuperei massa muscular. E fico por conta da visão. Tem dias que realmente, às vezes, você acorda, está com perda temporária de visão, está com visão dupla, então tem que se submeter à pulsoterapia. Não vou falar que eu sou a melhor pessoa do mundo, porque eu choro pra caramba quando eu sei que eu tenho que fazer pulsoterapia, eu me revolto, eu brigo com Deus durante 5 minutos, mas também depois desses 5 minutos eu peço desculpa porque eu sei que eu podia estar pior. Então, assim, é viver, é saber viver, como o teu programa mesmo diz, o nome do teu programa diz, saber viver e colocar graça, colocar alegria, colocar amor naquilo que você faz. Esse eu acho que é o segredo para tudo. Às vezes hoje você não está bem, relaxa. O dia tem 24 horas. Depois de 24 horas é outro dia, outra realidade, outra situação, novos problemas. Verdade. E assim você vai seguindo a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca baixei minha cabeça.
E não admito que ninguém que me conheça baixe. Igual eu brinco, igual às vezes eu posto. Às vezes, quando eu estou fazendo pulsoterapia mesmo, eu posto foto minha. O pessoal vira, poxa, Rosane, você está no hospital de novo? Tô, gente, mas eu estou feliz, porque graças a Deus eu posso estar no hospital. E quantas pessoas não conseguem nem estar no hospital para fazer o tratamento? Hoje então, é uma continuidade, né? É uma Hoje não é continuidade. o desespero da coisa olha, Carol, corrida, né? primeiro ano, eu ficava internada, porque eu tinha muita queda de imunidade. Então, eu saía, passava alguém espirrando lá do outro lado da rua, eu já estava com gripe. Então, eu estava sempre mal, então, assim, não conseguia melhorar. Hoje, eu já faço em sistema ambulatorial, faço tratamento, volto para casa. Tenho um namorado que, poxa, graças a Deus, assim, fui abençoada, me acompanha, sabe? Vai comigo? Não, vai. Aí, um dia desse, ele chegou lá com o computador, eu falei, Jorge, o que você está fazendo com o computador aqui? Não, eu trouxe um filme para você ver. Aí, chegou um filme extra dramático, acabou com a minha pulsoterapia, mas tudo bem, valeu a dica. Falei, pô, próxima vez traz um desenho animado, né? Uma coisa, ou até um filme de terror, né? Melhor. Mas, assim, ele vai, me acompanha. Agora, às vezes eu chego, eu estou mal. Não, Rosane, aqui, vai escutar uma música. Então, assim, é um cara que me acompanha, me deu um filhote, né? Uma filhota linda, que é emprestado, que é a Gabi, que ainda tem esse risco ainda também, eu não poderia engravidar. Poderia não, até posso. Mas eu sei que Mas teriam os cuidados muito específicos. Eu teria né? que parar com o tratamento. Em caso de surto, eu não poderia fazer pulsoterapia. Então, assim, como eu consegui resgatar um pouco da minha saúde, não acho justo também, nem comigo, nem com uma criança. Imagina botar uma criança numa rotina frenética dessa, igual eu tinha de esclerose. Então, aí conheci o Jorge com a Gabi, linda, agora fez 5 anos, que me adotou, eu adotei. Então, assim, foi o que me deu uma motivação. Então, às vezes, eu fico mal, estou para baixo, Jorge vira, Rosane, pensa na Gabi. Aí eu fico, caramba, gente, como que esse pedacinho de gente consegue transformar meu mundo dessa forma? Então, foram acontecendo coisas, igual assim, coisas que eu nunca imaginei viver. E só me resta assim, olhar para trás e dizer, caramba, valeu a pena. Está valendo a pena. Sem sabe? dúvida. Você contando, a gente consegue imaginar um pouquinho a trajetória e a tua mudança de sintonia, assim, como num gráfico, né? Foi subindo, foi subindo. E aí, quando você... De picos, de momentos difíceis, de momentos de você não saber o que fazer. E quando você conseguiu atingir um equilíbrio por dentro, independente da saúde, independente do que estava acontecendo na carcaça da Rosane, você encontrou uma pessoa que se harmonizava com você e que ia somar na tua vida para um ajudar o outro. A né? gente meio que se atraiu mesmo, porque eu sempre falo, a mudança tem que começar, a gente não pode querer mudar. Igual as pessoas viram, assim, igual você mencionou no início do teu programa, a questão da crise, né? Crise é uma palavra muito forte. Só que, assim, aí as pessoas viram, não, a gente tem que mudar. Espera aí, o mundo tem que mudar. Não, não é o mundo. Tem que mudar, igual a gente vê crise econômica no Brasil. Tem que mudar é o teu pensamento na hora de você votar. Então, assim, não adianta a gente querer cobrar dos outros. A gente tem essa mania, entendeu? As coisas estão erradas. Terceiriza os problemas, Terceiriza né? os problemas. Vira e fala assim, a gente tem alguma coisa errada. Não, porque fulano tem que resolver. Não, não é fulano. É você que tem que se resolver, saber o que você quer, para que seu ponto de vista mude também, para que você tenha vontade de mudar. Eu falo que, assim, é uma mudança interna, para depois de você colocar em prática, passar a ser externa, aí sim, você mudando o seu ponto de vista, você aceitando também, respeitando também a situação, que a gente sabe, a vida não é feita de flores, a gente sabe que é difícil, viver é difícil. Então, assim, a mudança começa com a gente. A gente começou a mudar, caramba, parece que vai harmonizando tudo à tua volta. É muito legal isso, e foi o que aconteceu. Na hora que eu resolvi assentar minha cabeça, e eu acho que aceitar ajuda, me permitir ser ajudada, nossa, eu comecei a entrar em sintonia, Deus veio me mandando pessoas, assim, incríveis. Aí apareceu o Jorge, o Jorge também com uma história de vida bacana, porque você vê a gente bonitinho na foto e tal, o Jorge tinha 30 quilos a mais. E quando eu conheci ele, a gente nem imaginava ficar junto, eu ia para a academia para ganhar massa muscular e ele ia para perder. Então, a gente sempre trocou figurinha e tudo, e no momento certo, a gente se conhece há uns 2, 3 anos, no momento certo, caramba, tá aí. Tu estava do meu lado o tempo todo, a gente se conhecia, se ajudava e tal, vamos ficar juntos. Eu falei, tu tá maluco? No dia da Copa do Mundo, eu falei, você tá maluco? Como assim? Nunca te vi, sempre te amei. Ele falou, não, nunca me viu, não. Você me vê há 3 anos, a gente sempre se apoiando. Aí resolvi investir, deu certo, e foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Ganhei ele, ganhei uma família, automaticamente, uma filha que não é minha, mas, assim, adotei, igual eu tenho um amigo que falava que tinha adotado já várias crianças com problemas, até, não sei se as pessoas conhecem a história dele, o Tônio, que é da casa do lar
Casa dos Meninos Jesus, né? Casa dos Meninos Jesus, lá no Carangola. E ele falou assim, Rosane, eu não gerei nenhum no meu corpo, mas todos eles foram gerados na minha alma. E eu precisei conhecer a Gabriela para saber. Para entender o que ele tinha isso. falado para você, né? E eu vejo que se talvez eu a tivesse gerado e tal, talvez o amor não fosse tão grande. O amor que tinha que acontecer entre a gente aconteceu ali. Então, eu falo que é minha filhota. Às vezes ela vira para mim e fala assim, Rosane, você é minha madrasta? Madrasta é um nome tão feio. Eu falo assim, não, você é minha filha emprestada. Mas você é minha mãe emprestada? Eu falei, não, eu sou sua amiga. Aí ela olha para mim, minha melhor amiga. Então, assim, é muito gostoso. É muito bom mesmo. E, assim, agora é dar sequência na vida. Tem novos projetos. Se Deus quiser, e terão muitas corridas ainda pelo caminho. E várias outras novidades, se Deus quiser, vou voltar aqui ainda para contar. Mas certeza. Assim, é sonho, mas daqui a pouco a gente materializa. Sonho, assim. Eu acho que a vida é feita de sonhos, né? Se a gente não tiver esses sonhos, a gente não consegue. Até agora, eu falei agora de projetos, eu lembrei, eu tenho um blog que, assim, já tem um tempo que eu não mexo nele, porque depois que comecei a trabalhar fora, a gente não tem tempo, que é o esclerosada ficava suavó.blogspot.com.br. Criativo o nome. Porque todo mundo ficava assim, nossa, você está com doença de velho, você está esclerosada, você está doença de velho, você é tão nova. Todo mundo falava isso para mim. Aí um dia uma vizinha, né, a pessoa que mora em BNH, né, tem muitos vizinhos legais e tem muitos vizinhos não legais, né? Veio e falou assim para mim, eu passei com o cachorro, essa esclerosada está trazendo o cachorro para fazer xixi embaixo da minha janela. Aí eu respirei fundo, contei até 10, eu falei, quer saber, esclerosada é a avó da senhora. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, esclerosada é sua avó, esclerosada é sua avó. Aí eu falei, não, vou fazer um blog. Aí fiz o blog com esclerosada é a sua avó. Isso é fazer limonada do limão, né? Um momento ruim eu te falo dá uma ideia boa. Como eu brinco às vezes, igual me colocaram verde esses dias no jornal, eu falei, gente, antes que alguém me sacaneie, eu mesmo vou fazer isso. Antes que alguém venha zoar da minha cara, eu mesmo vou me zoar. Porque já vai. E ali eu conto, realmente, a minha trajetória, as minhas vitórias. Agora que eu estou com um pouquinho... Não que eu não tenha vitórias, tá, gente? Quem acompanha o blog tem algumas vitórias, sim, mas eu que não tenho tido tempo de postar. Mas ali eu acompanho exatamente para as pessoas verem isso, que não quer dizer porque você teve um dia ruim, que todos os seus dias são ruins. Sim. Não quer dizer que você teve uma fase ruim, que sua fase é ruim. Não é. É um momento. A gente tem que passar por fases ruins para a gente poder valorizar os bons momentos. Sim. E é o que eu faço. Eu valorizo e eu curto. Tem que curtir também, que senão não tem graça, né? Não vale a pena. Com certeza. Mas é isso. Com certeza. Rô, vou fazer uma rapidinha contigo. Claro. Gente, jornalista, toda vez que eu trago jornalista aqui, sabe como é que é, né? Jornalista fala aberto. Eu falei com ela, me chuta. Se der ruim, você chuta. Vou fazer uma rapidinha contigo, Rô. O que eu falar, você fala o que vier na tua cabeça, tá bom? Superação. Luta todo dia. Felicidade. É amor. É o amor. Sim. Saudade. Algumas, mas... Digamos que não dá para falar só uma palavra. Jornalista é terrível. Porque, assim, as pessoas falam comigo assim, uma vez me perguntaram se eu tinha saudades da minha saúde. Aí eu falei, olha só, eu sou a Rosane antes-esclerose e pós-esclerose. E hoje, 5 anos depois do meu diagnóstico, eu olho e falo assim, caramba, como eu gosto dessa Rosane pós-diagnóstico. É uma pessoa muito melhor. Então, assim, tenho saudade de algumas coisas, sim. Mas saudade das coisas recentes, de algumas pessoas, só. Família. Pô, tudo. É minha vida. É o meu porto seguro. Gabi. A Gabi é onde meu coração descansa. Não adianta. Ela é a minha paz eterna, minha luz divina. Eu falo que é um pouquinho do meu futuro. Ela tem um pouquinho de botelho ali no sangue. E o Jorge, para você? O Jorge é o homem da minha vida. É o meu companheiro de bons e maus momentos. É o cara que me incentiva. É o cara que está lá sempre quando a gente corre junto, está lá na linha de chegada, gritando, corre, vem, você consegue, você vai chegar até aqui. Então, assim, é meu parceiro mesmo, é meu companheiro. Eu falo que é meu companheiro do resto de todos os dias da minha vida. Então, na verdade, a corrida acaba se tornando uma metáfora de outras coisas, de outras né? coisas. Ele é o tempo todo. Ele, quando eu decidi começar a correr, ele corre bem. Ele falava comigo assim, a gente às vezes corria, eu falava, Jorge, eu não vou no teu ritmo. Ele vira e fala assim, eu estou correndo por você. Então, você dita o ritmo, você dita as regras.
E hoje, ele vira para mim quando ele chega na linha de chegada, às vezes ele vem, corre, coisa. Eu falei, caraca, não sou eu que tenho que ditar as regras. Agora não, agora você tem que vencer. Então você vem. Então, assim, é uma troca muito legal. É uma troca muito legal. É uma pessoa muito especial que me acompanha nos tratamentos. As minhas consultas são no Rio, né, que eu faço acompanhamento lá. É um dia, para mim, que é extremamente estressante, porque eles me futucam do fio de cabelo até o dedão do pé. Ele está lá comigo, não reclama. Aí eu fico, caramba, pior que é mesmo, vou reclamar, não vai melhorar, então tá bom. Então, assim, é o meu companheiro mesmo, é o amigo, é o parceiro, é o amor mesmo. E para você, Rô, resumindo, o que é saber viver? Saber viver é você ter amor por você, acima de todas as coisas, você ter fé em Deus. E nunca baixar a cabeça, nunca desistir. Se alguém um dia falar com você não pode, peraí, quem tem que saber se você pode ou não é você. Então, assim, saber viver para mim é isso, é você ter amor pela sua vida, ter fé em Deus, ter fé em você e acreditar naquelas pessoas que são amigas de verdade, que elas vão estar do teu lado para o resto da tua vida em bons e maus momentos. E perceber também, ficar atento para os amigos que você tem, você nem imagina que você tem, estão ali do teu lado, ó, há tempos cuidando de você e você nem imagina. Então, para mim, é isso. Saber viver começou se você tem amor, você já sabe viver. É verdade. Queria te agradecer, Rô, eu que te agradeço, aqui Carol, com a gente. Pelo convite, agradeço muito, sucesso para você. Obrigada. Que Deus continue abençoando sempre o seu programa, que você, através da tua palavra, você consiga mudar, da tua palavra, da palavra dos seus entrevistados, você consiga mudar o pensamento de quem está em casa, para que as pessoas se tornem mais felizes, que eu acho que a maior qualidade de vida é essa, de saber viver. Então, boa sorte, eu que te agradeço pelo convite. Obrigadão, Rô. E parabéns pela tua história. Agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10. E hoje o assunto é a superação. A gente conversou aqui com a jornalista Rosane Botelho, que contou um pouquinho da história de vida dela, que com certeza você que está em casa, está passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade, você ficou aí motivado
para sair da situação que você está e realmente mudar a sua história. Porque nós somos os autores da nossa história. A gente tem esse poder de modificar a nossa história. Claro, sempre com um direcionamento de Deus, um direcionamento maior. Mas a gente tem esse livre-arbítrio de escolher. E eu estou recebendo aqui também no quadro Minha Vida. Hoje só tem Minha Vida. Hoje a gente está aqui conhecendo histórias de vida para que a gente se torne pessoas melhores. Para que através da experiência do outro, para que através da experiência de outra pessoa, a gente consiga aí colocar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, realmente algo positivo que possa nos mostrar que a vida pode ser diferente, que a gente pode realmente atingir os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. Por isso eu estou recebendo aqui a Solimar dos Santos, que tem um projeto maravilhoso no Duarte da Silveira. Ela já veio aqui falar um pouquinho do projeto, falar de uma situação do projeto, mas hoje ela está aqui para contar a história de vida dela, porque a Francine, lá do Fazemos a Diferença, me confidenciou que ela tem uma história de superação, que ela tem uma história muito bonita de vida. E eu gostaria que ela compartilhasse aqui comigo e com você que está em casa também essa história. Bom dia, Sol. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Fran, um beijo. Eu sei que você está assistindo, pediu para mandar um beijão para você. Um beijo para ela também, ela é uma querida, adoro ela. Todas elas são muito queridas. Então, Carol, assim, a minha história, eu acredito que não seja diferente de muitas pessoas que, às vezes, não vêm a público, né? Mas é uma história de superação também. Quando eu era bem pequena, a minha genitora, minha mãe, ela abandonou a mim e as minhas irmãs, no caso, e ela trancou a gente assim numa casa e colocou fogo, né? Por alguns motivos que ela teve na época, que não nos cabe a julgar, não cabe, como você sempre fala, cada um sabe de si, não cabe a ser humano nenhum julgar o outro, né? Mas foram coisas que refletiram na minha vida. Então, assim, a gente, desde pequena, veio passando por várias fases muito difíceis, né? Essa foi uma das coisas mais marcantes, porque a minha mãe ela teve alguns problemas e ela, num desses lapsos, ela colocou a gente numa casa e fechou a gente e colocou fogo nessa casa e foi embora. Só que Deus já tinha planos na nossa vida e a minha irmã mais velha se chama Lorena. Hoje ela é professora em matemática, fez faculdade de matemática. Ela conseguiu abrir a janela e pular minha irmã do meio e me colocar no colo da minha irmã. Então, a partir daí, foi uma família desfeita, né? Nós fomos morar com a minha tia e minha avó paterna, que foram as nossas mães, né? E, a partir daquele momento, a gente também começou a sofrer outros tipos de situações, e como a casa ficou assim muito tumultuada, nós fomos morar numa casa menor, com a minha avó e a minha tia, os meus irmãos que moravam com eles anteriormente a esse fato, cada um foi procurar o seu caminho, e nós fomos morar numa outra casa. Só que essa casa era muito pequena e a minha avó estava com muitos problemas de saúde. E a minha avó não tinha como a gente ficar ali. Então, nós fomos para um colégio interno. E, nesse colégio interno, assim, a gente passou tudo que um ser humano não teria necessidade de passar. Nós fomos muito maltratadas ali. E só que assim, é uma coisa que não chegava aos ouvidos da minha tia, da minha avó. Eles sempre procuravam dizer que tratavam a gente bem. Só que não era isso, a realidade era outra. E acabou que, nessas idas e vindas de férias, as minhas irmãs acabaram não voltando. Uma resolveu, que é a Lorena, que é a professora de matemática hoje, resolveu não voltar. A outra preferiu ir lá para a Funabem do que voltar para esse colégio, e acabou que eu fiquei. E eu saí de lá quando o colégio fechou. E, depois disso, eu fui morar com a minha tia, né? Com a minha avó, e continuei estudando, continuei fazendo as minhas coisas, sendo que só quem passa o que nós passamos, Carol, é que sabe
distinguir e sabe sentir, sabe olhar para a vida da forma que nós olhamos hoje, né? Quando as pessoas me falam, Sol, você ficou chateada com a sua mãe, você ficou magoada. Eu não digo que eu fiquei eu posso até ter ficado magoada, porque uma criança de 2, 3 anos não sabe o que é isso, mas são marcas que ficaram, né? Então, depois que eu fui para a casa da minha tia, que o colégio fechou, eu continuei fazendo as minhas coisas, com o incentivo delas, acabei casando, tendo um primeiro casamento. E quando eu estava casada, quando eu estava com esse primeiro casamento, eu tive a oportunidade de procurar minha mãe. Só que quando eu fui procurar minha mãe, fomos lá, era na Rua dos Inválidos, lá no Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, eu descobri que a minha mãe tinha morrido de cirrose hepática, né? Então, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a minha mãe. Às vezes eu peço a Deus que, se algum dia ele achar que eu sou merecedora, que em sonho ele me mostrasse pelo menos o rosto para eu saber quem é. São realmente marcas que ficam para a sua vida inteira. Algumas pessoas, como nós, como eu e minhas irmãs, né? Eu acho assim que muitas pessoas não se levantariam se não fosse a mão do Senhor, se Deus não tivesse um projeto na nossa vida, porque hoje a gente poderia ser qualquer coisa. A minha irmã do meio, ela é uma excelente artesã, sabe? Tudo que ela pega vira ouro, faz festas, sabe? Tudo que ela pega que você precisa, ela faz. A família se desestruturou, um dos meus irmãos se suicidou, o meu pai faleceu, a minha avó faleceu, hoje minha tia está lá, né, velhinha lá, mas eu não fiquei com a mágoa, sabe? Eu não fiquei com a mágoa porque a vontade de conhecer, sabe, Carol? A vontade de resgatar, falar, mãe, né, pelo menos fazer por ela o que ela não fez por mim foi muito maior do que a minha mágoa, do que a minha tristeza de não ter tido. Se eu lamento alguma coisa nessa minha vida, se eu pudesse ter alguma coisa, eu queria ter tido uma família, né? Poder sentar com os irmãos. Mas, enfim, eu dou graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus, porque depois do meu primeiro casamento, eu me separei, tenho uma filha linda, maravilhosa. Encontrei a pessoa que há 20 anos está comigo, né, com todos os meus defeitos, que não são poucos, mas que está comigo, que é assim, a pessoa que eu quero morrer do lado dele, que é o Cláudio, pai do Gabriel e da Ellen, né, que do primeiro casamento eu tenho a Thaís, que são assim as preciosidades da minha vida. E Deus, no lugar de algumas coisas que eu perdi, me deu os meus amigos, né? As pessoas que estão do meu lado, como eu disse para a Fran e para a Fabiola um dia, que conseguem enxergar, saber chegar na hora certa que Deus manda. E, assim, tenho as minhas irmãs, a minha tia, tenho as pessoas, todo mundo, Carol, tem os seus defeitos, nós não somos perfeitos. Mas nas nossas infelicidades, nas nossas imperfeições, a gente também tem que achar as nossas qualidades, né? Então, assim, apesar de tudo isso que a gente viveu, que eu vivi, que as minhas irmãs viveram, a minha tia, toda a família foi muito abalada por causa disso. Acredito que até a minha mãe, porque ninguém sabe o que ela passou, o quanto ela lamentou. Então, assim, eu digo que eu sou uma pessoa de sorte, abençoada por Deus. E todas as pessoas que passam algum problema, têm alguma perda, né, que procurem olhar para frente, tentar se superar a cada dia, como disse, né, a entrevistada anterior, que tente vencer a si mesmo, né? Ainda que a gente tenha defeitos, ainda que a gente tenha problemas, que a gente consiga falar, bom, eu venci isso, eu venci isso. Então, assim, não ter tido a minha família do jeito que eu gostaria, que hoje é a do meu marido, é a minha, as minhas crianças da comunidade são a minha família, Duarte da Silveira, Fran,
minhas amigas, as pessoas que estão do lado, Cássia, Cléo, todo mundo, você, todas as pessoas que abrem as portas acabam fazendo parte da vida da gente. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu estou aqui, porque se também não fosse a minha mãe, eu também não estaria aqui, né? Foi através da vida dela que Deus me colocou, os meus pais, todas as pessoas que fazem parte da minha vida e são vencedoras, né? Minhas irmãs são pessoas assim muito batalhadoras, minha irmã tem uma história também que, se você falar com ela, você, né? A Lorena e a Seara também. Então, assim, eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelos amigos, pela minha vida, pela minha família, principalmente, meus filhos, o meu marido, e por tudo que está por vir, né? Tudo que já veio, tudo de ruim que serviu para que a gente procure acertar, para que a gente se levante e saiba que tudo passa, nada é permanente. É só a gente ter força de vontade. Perfeito, Sol. Olha, gente, essas duas histórias de vida hoje, de maneiras diferentes, porque são pessoas diferentes, a gente faria aí 2 ou 3 programas contando, porque resumir não é fácil. A Sol, ela resumiu um pouquinho da história dela, mas a gente já teve noção da profundidade da história que ela tem e do amor que ela tem. Porque o amor dela superou isso tudo. Eu acredito que foi o maior sentimento que esteve no coração dela todos esses anos, desde que ela nasceu, foi o amor. Porque o amor que perdoa, né? O amor que consegue entender todas as imperfeições dos outros, as nossas, e passar por cima disso tudo e conseguir construir uma história maravilhosa, que hoje ela tem um projeto onde ela ajuda as crianças da comunidade onde ela vive. Então, isso é muito grandioso. Eu vou fazer uma rapidinha contigo, só uma bem rapidinha, porque a gente está aqui com o nosso tempo bem pequenininho. Eu vou até terminar nesse bloco, tá, Michel? Para você não puxar minha orelha. Mas eu vou fazer uma rapidinha aqui com você. Eu falo uma palavra, você fala a palavra que vier à sua mente. Amor. Família, amigos, tudo que eu tenho. Felicidade. Deus. Saudade. Algumas coisas que eu não tive. Filhos. Tudo. E o maridão? Tudo também. E para você, o que é saber viver? Saber viver é você superar, ter a superação e caminhar a cada dia com a esperança que amanhã vai ser bem melhor. Com certeza. Queria te agradecer, Sol, mais uma vez aqui com a gente, dessa vez para contar um pouquinho da tua história. Pena a gente não ter mais tempo para falar um pouquinho mais, que eu tenho certeza que a Sol tem muita coisa para ensinar para a gente, muita coisa para compartilhar aqui com a gente, mas eu espero que tenham outras oportunidades para a gente fazer isso, Sol. E pode contar com o nosso espaço para os seus projetos, para o seu trabalho, porque você é, sem dúvida, uma pessoa do bem. Obrigada, Carol. E agradecer também muito a minha tia, porque foi a minha mãe e ela abriu mão de viver, de ter a vida dela para acolher a gente como filhos. Então, agradeço a todos, muito obrigada pela oportunidade, que vocês possam ter um bom dia. Obrigada, Sol. E a gente vai terminando aqui o programa. Quero mandar um super beijo aqui, Michel, para o pessoal que veste a gente aqui, para Cappuccino, que fica lá na Rua Tereza, Galeria 104, loja 9. A gente está com o look da loja Cappuccino e nossa blusa aqui. É que a gente, hoje a gente está corridinho aqui o tempo, mas eu vou colocar lá a foto do nosso look lá no Facebook, essa linda blusa aqui estampada da Cappuccino. Estamos com uma calça aqui básica, preta. E também quero mandar um abraço, um super abraço para a loja Branca Zen, que nos acompanha aqui nos calçados e nos acessórios. A loja Branca Zen fica lá no Shopping Santo Antônio, na loja 7, tá bom? 7 aí, meu número da sorte. Loja 7 lá do Shopping Santo Antônio, com lindos relógios. Também vou postar lá no Facebook daqui a pouco para você que está em casa poder ver. Vai lá, Carolina Costa, que com certeza você vai gostar do nosso look de hoje e os nossos calçados também. Meu super obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Um excelente dia para você. Eu espero que essas histórias de superação tenham feito diferença na sua vida, no seu dia e que agregue aí para que você se torne alguém melhor a cada amanhecer e a cada oportunidade. Um beijo grande. Amanhã a gente volta ao vivo a partir de 9 horas da manhã. Tchau, tchau.